Olá pessoal, todos que estão nos assistindo neste momento, vão acompanhar essa aula. Eu quero desejar para você um excelente aprendizado e vamos caminhar estudando hoje a história e as sociedades bíblicas. Pessoal, o povo da Bíblia, como que eles se desenvolveram. Temos aqui alguns alunos que estão neste curso assistindo a aula e momentos vão perguntar, questionar. Fique à vontade para levantar essas questões. Hoje nós vamos ver como tudo formou, né? Como que formaram-se as sociedades, como que se formaram e como desenvolveram-se no decorrer da Bíblia. E a principal sociedade bíblica, que é a sociedade de Israel. Então, fique à vontade para levantar essas questões. Nós estamos aqui para desenvolver o nosso aprendizado. É sempre bom estar aqui com vocês, né? Então, a nossa aula, basicamente, ela envolverá como que surgiram, né, os hebreus, como que desenvolveu esta sociedade e o êxodo, né, a saída do Egito e os cativeiros, né? Ali estão colocando só o Nabucodonosor, Babilônia, porque o Judá vai ser aquele povo que permanecerá obedecendo a lei um pouco mais de tempo do que o Reino Norte, tá certo? Então vamos seguir aqui, para nós entendermos, né? Hoje nós vamos estudar sobre a história e as sociedades bíblicas. Então vamos ver aqui o que é sociedade: agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua. Dentro da sociologia, um grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço, seguindo um padrão comum, coletividade. Então, ao observarmos que sociedade está envolvendo um grupo de pessoas, então nós observamos já desde o Gênesis, nós vamos caminhar aqui desde Gênesis até Malaquias aqui, se tudo der certo. Então desde o Gênesis nós vamos observar que Deus fez o homem não para viver só. O próprio Deus, ele já coloca o conceito de sociedade, né? Deus criou Adão, e o que Deus disse para Adão? Ao ter todos os animais lá, tudo feitinho, e Adão estava criado, formado, o que Deus olhou e disse? Não, antes ainda, não é bom que o homem esteja só. Então aqui nós vemos o conceito de sociedade na Bíblia. O próprio Deus criou isto. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora. Far-lhe-ei uma oposta, né? Aquela que está em oposição, completando. E o que nós vamos ver nós não vamos pegar texto a texto, porque senão nós teríamos que um seminário de um dia inteiro aí, mas os textos que nós vamos comentar aqui é bem conhecido de todos, né? Textos de Gênesis, ali da criação. Então Deus criou o homem, criou a mulher. Ou melhor, Deus formou, né? Porque Deus havia criado o homem na eternidade. Na eternidade Deus cria. E a Bíblia fala que Deus formou o homem na terra. Então Deus formou e também a mulher. E no mesmo dia, se nós analisarmos o que a Bíblia diz, Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia. Então a formação da mulher foi no mesmo dia. Os judeus, né, eles dizem que a mulher foi formada depois do Shabat, né? Daí ela pecou porque ela não tinha experimentado o Shabat. Aquela questão cultural, né? Que é por isso que ela teve tendências a errar, a desejar o fruto proibido. Mas uma questão judaica essa. Como que eu sei que o homem foi criado junto com a mulher no mesmo dia, no mesmo instante? Capítulo 5 de Gênesis, né? Macho e fêmea os criou. Então, no mesmo instante. Só que Deus esperou Adão e mostrou para Adão como que ele deveria trabalhar. E aqui já temos o conceito de sociedade no Gênesis, temos o conceito de casamento. Deus forma o homem, mostra para ele todo o jardim, mostra que ele tem que cuidar, lavrar,
e depois apresenta a mulher. Então, primeiro, olha só que interessante. Primeiro Deus ensina a Adão, isso aqui é para cursos de casais. Primeiro Deus forma Adão, ensina que ele tem que trabalhar, né? Estudar, ensina a Adão, então ele tem que estudar, depois mostra que ele tem que trabalhar e posteriormente apresenta a mulher dele. Então essa é a trajetória da nossa vida, né? Estudar, trabalhar e casar. Hoje os jovens fazem tudo ao contrário, né? Então, vamos casar, depois a gente vê o que dá certo aí, né? A gente estuda, para, o importante é casar, né? Nós não queremos se abrasar, né? No uso do texto de Corinto, né? Paulo, a igreja de Corinto, já mostra também o que significa isso para vocês. Mas aqui está o conceito, quer orientar os jovens, adolescentes, estuda, trabalha, casa. Aí vai ser uma vida boa. Agora, se eu mudar essa ordem, pode dar certo? Pode dar certo, o esforço é muito maior. Por exemplo, daí logo vem o filho, aí já um esforço. Como que você vai conciliar estudo, casa? Não é bem difícil, mas pode dar certo, com muito esforço. Só que Deus já mostrou como é um caminho mais tranquilo, né? Já deu a orientação. E outro ponto também, Deus ensina primeiro a Adão cuidar de uma flor, né? Para depois apresentar a esposa, né? Então, antes de casar, tem que aprender a cuidar de flor, né? E flor, para manter ela viva, tem que regar, tem que tratar com carinho, tem que cuidar, né? Se for lá e dar um pisão, já morreu, né? For descuidado, né? Às vezes eu tô lá em casa, vou estender roupa lá no varal, né? Dou um chute num cacto que tem lá, né? Que a gente, o homem, meio destrambelhado, né? Meio desajeitado. Então, tem que aprender a cuidar de uma flor para depois receber a flor preciosa, né? Receber a esposa. Então aí, pega a dica aí, tá? Pois bem, Deus criou homem e mulher. É interessante as palavras, né? As palavras para homem, no hebraico é ish, e para a mulher é isha. Então, você vê, sinônimo de problema é o homem, né? Quando você está com problema, você fala o quê? Ish. Ish, deu? Então já dá para ver aí que o homem seria problema. E se você e mulher, como que é? Mulher, se você me convidar lá para tua casa e falar, tem chá, eu vou falar, chá? Eu gosto de café, né? Mas só uma brincadeira, irmão. Mas é interessante, ish escreve com uma letrinha, a primeira letra é o yud. Tipo uma vírgula, aquele apóstrofo nosso, né? O yud. E a mulher, a última letra é o rei. É como se fosse uma porta, assim, né? 3. Essas duas letras compõem o nome de Deus. Então, não tem onde. Isso aqui. Aqui, ó. Eu vou ver. Ficou grande, eu não vou lembrar. Vamos ver aqui. Da mulher. E acho que eu não vou recordar também a grafia. Agora não me recordo a grafia. Até ia trazer para vocês em slide, não consegui colocar. Mas depois eu coloco lá no grupo, mando para o pastor e o Wagner também. Eu tenho no WhatsApp. Ish e Isha. Vai ter essas duas letras. Se eu tirar o Yud, aqui, ó, né? Vou colocar as duas que eu quero só. Aqui, ó, o Yud e o Rei. Essas duas compõem o nome de Deus, né? Se eu tirar essas duas letras, o Yud do homem e o Rei da mulher, fica Esh. E Esh é fogo, abrasar. Então, se Deus não estiver no casamento, o que acontece? Há o abrasamento. É por isso que Paulo fala, né? Se vocês não se unirem, porque para ter essas duas letras, tem que unir o homem e a mulher. Então, o homem e a mulher unidos, Deus está nesse casamento. Agora, se Deus não estiver ali, o que vai acontecer? Só estará o abrasamento, né? Por isso que Paulo fala, é melhor casar-se, porque daí Deus vai estar ali, do que Deus estar fora e vocês se abrasarem. Então Paulo faz uso da cultura dele para escrever, daquilo que ele conhece e daquilo que está em Gênesis. E você vai ver o livro de Cantares, é exatamente isso. O livro de Cantares é esse casamento onde Deus está presente, porque é o casamento retratado dentro do Éden,
dentro do jardim do Éden. Dentro do Éden, como nós estamos comentando aqui, Deus vinha toda a tarde, na viração do dia, para conversar com o homem e ter comunhão com ele. Certo? Então, o que nós observamos na Bíblia já de início? Que Deus é quem criou, quem fez o homem para viver em sociedade. Além disso, o texto que o José Carlos ia falar, né? Qual que foi a ordem que Deus deu para o homem? Multiplicar. É interessante, não, que tem crente que usa esse texto até hoje, né? Não, eu tenho que multiplicar, tenho que cumprir a ordem de Deus, né? Mas eu fiquei analisando, porque um pastor me falou isso. O pastor até tinha umas contas doidas, assim, né? Falou, bom, Deus disse para multiplicar, né? Eu e minha esposa, 1 mais 1 é 2 ali. Então eu tenho que ter no mínimo 3 filhos, né? Daí eu multipliquei. Ele teve 3 filhos. Ele criou essa conta na mente dele, né? Então, se eu ter mais, eu tenho que ter 2, eu e minha esposa, e mais 1, né? Daí para multiplicar. Mas na verdade, na conta bíblica, se você tiver mais um filho, você já multiplicou, né? Porque 1 mais 1 na contagem de Deus é igual a 1, né? Uma só carne. E 1 vezes 1 dá 1, né? Então, tendo 1... Tá bom. Oi? Pode fazer uma pergunta? Pode. Nesse termo aí que Paulo fala sobre o casamento, né? Eu vou passar um trechinho aí. Há uma ideia, né? Porque assim, eu já vi muito essa frase. Se não for pra casar, então. Ou seja, se for pra ficar abraçado, então que casa. Tem 2 vertentes de repente. Pode ser a obra, no conjunto da obra. Não, então você não casou, não tem Deus na vida do casal, então fica abraçado, você no conjunto da obra. Se é abraçado, influencia em tudo. Ou parte para a parte da sexualidade, por exemplo. E tem gente que entende que é só a sexualidade. Exatamente. E o que é na verdade? Na verdade, se abrasar-se é essa parte da chama, da paixão sexual mesmo. E só que o problema dentro desse discurso que nós ouvimos muito nas igrejas é que case logo. Às vezes casa de forma errada, né? Daí vai dar depois divórcio, vai dar problemas, né? Vai passar por mais dificuldades, né? Deus quer privar isso o homem, né? Desse sofrimento. Lembrando que a escolha do casal, a gente sempre atribuiu a Deus, né? Um tempo atrás, ore para que Deus mostre, né? Como se Deus fosse um Santo Antônio casamenteiro, né? Não, estou esperando em Deus, né? Não, a escolha do cônjuge é uma das principais escolhas da nossa vida. E é nós que dizemos sim, Deus não está te forçando lá, fala sim para essa daí. E daí depois entra lá, não deu certo. Aí, que Deus é esse? Deus de confusão? Mas era de Deus. Tem muita gente que usa esse termo e lobos devoradores. Não, Deus me mostrou que é você que é para ser a varoa. E aí, a tribulação, nós já vimos. Vários exemplos. Então, é uma escolha. Hoje, no Ocidente, nós temos o namoro, né? Essa parte que é para conhecer. Eu lembro sempre, quando eu vou falar de casamento, eu lembro sempre de um testemunho que eu li dentro num livro, que estava um jovem e uma jovem naquela chama, no abrasamento, né? Aquela chama da paixão. Então, pastor, como eles estavam dentro de uma faculdade cristã e existia aconselhamento, eles foram se aconselhar com um pastor. Pastor, nos aconselha porque nós queremos casar, faz o nosso casamento, porque é de Deus. Aí o pastor começou a orientar. E os dois observaram que era só um abrasamento, né? Era o fogo da paixão, que naquele momento, momentâneo, por ser jovens, né? Estar com todos os hormônios à flor da pele, eles queriam casar. Aí o pastor orientou e mostrou para eles que era só era um momento que eles estavam passando de paixão, que não era o amor verdadeiro, né? Esse cara até descontente com o pastor de início, porque imagine, né? Você chegar lá e levar um balde de água fria. E daí passou o tempo, um foi morar para um lado, outro foi morar para outro canto, e muito tempo depois se encontraram, ambos já casados, e conversaram. Então, ambos estavam felizes e conversaram e relembraram do aconselhamento do pastor, né? Dizendo, realmente o pastor estava sendo sábio naquele momento e nós estávamos indo pelo momento. Então isso acontece muito nos dias de hoje, né?
Às vezes as pessoas vão, alguns casamentos vão dar certo, porque ambos ali vão aprender, né, a amar, porque o amor não existe amor à primeira vista também, né? Isso é um conto, né, da carochinha. E depois, só que alguns não vai dar certo, vão querer se casar. E já vi várias vezes lá em Pontal acontecer isso, né? Pessoas da igreja, né, se casarem ali por causa desse negócio de abrasamento, os pais forçarem e não dá certo. Então, temos que tomar cuidado bastante, né? Casamento é um negócio bem particular, né? Tipo, não é uma regra geral, é muito particular. Quando for aconselhar, um curso de casais, por exemplo, a gente dá o ponto geral, mas tem que ser muito na particularidade também. Casamento é um tema interessante, né? Sempre tem dúvida, né? É um negócio que nós vivemos. Quem é casado, mas sempre há dúvidas, né? Bom, Deus falou para multiplicar. Deus vai repetir, voltando lá, Deus vai repetir essa palavra novamente para Noé. Depois você não vai ver mais essa palavra na Bíblia, porque o povo multiplicou. Você não vai ver Jesus olhando e dizer, multipliquem-se, porque já tinha bastante habitante. Então hoje, irmãos, hoje não é uma regra. Tá? Tem gente que, não, tenho que ter filho porque a Bíblia manda. Filhos são herança, né? Nem todo mundo vai ter herança, né? São herança que o Senhor deu. Então, assim como a gente, às vezes, incomoda os outros, né? Para casar, não casou ainda? O que está acontecendo? Vai ficar para titio, né? A pessoa entra num casamento, às vezes, infeliz, porque às vezes ele tem o dom para celibatário. Paulo fala isso também, né? Se a pessoa quiser conviver só e não ficar se abrasando, ela tem esse direito. E às vezes a gente, por uma questão de chatice nossa mesmo, vamos casar, tem que casar. Já vi isso também na nossa igreja em Pontal acontecer. Casou, tá lá, a moça tá sozinha até hoje, divorciou. Tá sozinha porque é uma opção dela. Não tá mais na igreja. E tá sozinha, você vê, tem gente que não quer ter relacionamento. É a mesma coisa, a gente fica incomodando para filho, né? Mas não vai ter filho ainda, né? Falam para nós bastante, 12 anos de casado. Então, é escolha na vida. Então, mais para frente a gente pode escolher ter, pode não escolher, e às vezes a pessoa tem um problema e às vezes a gente é insensível, né? Às vezes a pessoa vai que aquela mulher é estéril e a gente fica incomodando e não sabe, né? Então a gente tem que vigiar com o que a gente fala, né? Mas não teve filho ainda, e às vezes ela passa por um problema, às vezes ela não tem vergonha de comunicar, de falar, né? E daí quando a gente lança essas palavras, a gente acaba derrubando-a mais ainda. Então temos que tomar cuidado, né? Aquilo que falamos. O que acontece? Deus deu vocações ao homem. Deus criou o homem e deu vocações. 4 foram as vocações para eles desenvolverem. Olha ali, Abel, ele tinha a vocação de agropecuária, culto e sustento, junto ali, por causa da oferta, e a musical, adoração e diversão, né? Então, a música também é para entretenimento, né? Para divertir, para lazer, né? Por isso que quando a gente ouve música, tem gente que só consegue fazer as coisas se estiver ouvindo música, né? Por quê? É um momento que você vai realizar as tarefas tirando aquele sentido, vou ter que fazer. Aí você consegue ter aquele momento de paz também ao mesmo tempo que está realizando as obrigações. E Caim, imobiliária, parte econômica, indústria, né? Negócio e desenvolvimento. Você vai observar que Caim foi aquele que construiu, né? Seus filhos construíram os grandes monumentos. O que aconteceu na história? Caim mata Abel, né? Sabemos, o nome de Abel, o hebraico é Hevel. Hevel quer dizer sopro, né? Quer dizer, isso mostrava que ele teria também uma vida meio breve, né? Sopro, vento. E a vida aconteceu, né? A vida dele foi breve. É bem provável que Abel e Caim sejam gêmeos, tá? Talvez vocês nunca tinham ouvido isso, mas é bem provável que eles sejam gêmeos, porque a Bíblia diz que gerou Caim e continuou no texto original e continuou a gerar Abel. Então, grande probabilidade de Abel e Caim serem gêmeos. Caim mata Abel. Isso vai fazer com que Caim desenvolva as vocações que Abel tinha. Então ele vai ter que desenvolver, porém vai ficar com a geração de Caim, porém Caim não vai desenvolver essa parte aqui do culto, né? A geração de Caim não desenvolverá
o culto e adoração a Deus. Antes eles vão se afastar de Deus. Música eles desenvolveram, né? Porque construíram instrumentos, você vai ver ali que os filhos de Caim construíram, né? Instrumentos musicais, certo? Aqui entra um ponto muito importante para nós. Eu sempre vou dar lições, né? Enquanto a gente está falando de sociedade aqui, a gente sempre vai trazer para o lado espiritual. Esse é o problema de quem fere o irmão e mata um irmão na fé. Todas as vocações que eram que Deus deu a ele, você vai ter que realizar e Deus vai requerer isso de você. Então, olha aí, por que João vai falar muito taxativamente? Aquele que aborrece, odeia o seu irmão é homicida. Olha aí, ó. A gente acha que homicídio é matar na fé. Não, se eu tiver ódio por você, eu estou sendo homicida. E muitas vezes eu posso maquinar alguma coisa para que você fique de lado na obra. Que o coração do homem maquina a maldade, né? Para que você seja tirado e eu seja colocado. Aí tudo quanto você ia produzir, Deus vai requerer de mim. Tá certo? Então, vamos vigiar, né? Olha lá, os filhos, nós temos a primeira geração e a segunda geração. Um grande problema que as pessoas criaram aqui por causa de lendas judaicas, né? Foi a questão dos filhos de Deus e filhas dos homens. E porque usa filhas de Deus em Gênesis e usa filhos de Deus em Jó, e Jó está se referindo a anjo, aí eles colocam que os filhos de Deus ali de Gênesis são anjos também, e que tiveram relações com mulheres e geraram filhos. Mas vocês fogem totalmente da lógica. Vamos usar um exemplo básico aqui, ó, espécies naturais. Uma galinha, né? Naturalmente, sem influência do homem em laboratório, né? Assim, ela pode gerar de um pato? Pode, porque são espécies diferentes. Deus colocou cada um segundo a sua espécie, não gera, não tem como. Um ser espiritual teria como gerar em uma mulher? Aí Jesus vem e desconstrói também essa ideia. Mas vamos ser biologicamente falando aqui. Para que um anjo tenha, venha conceber um filho, ele teria que ter membro masculino, funcional, com todos os gametas e cromossomos humanos, não é? Que se não tiver ali os cromossomos de um e o outro não funciona. Algo artificial não funcionaria. Certo? E como que eles fizeram isso? Como que aconteceu isso? Daí eles criam uma ideia lá, colocam a Lilith no meio, né? Que é uma doutrina satânica, é um demônio na cultura suméria, certo? Que eles aprenderam lá na Babilônia algumas coisas e mesclaram. Aí surgiu os esotéricos. Diz que Lilith, né? Essa mulher, ela... alguns até daí ela que foi para os céus e levou e ensinou e gritou dos céus, né, se transformou a rainha dos céus, que era adorada na antiga como Istar, como Astarote, como Semíramis, e hoje é adorada também em uma certa religião, rainha dos céus. Outros dizem que primeiro esses espíritos malignos vieram em forma de mulher, colheram a semente, né, do homem e daí produziram lá nas regiões celestiais uma semente masculina para vir e fecundar as mulheres. Olha que coisa doida para nós, né? Então, não tem conexão. Capítulo 4 fala da geração de Caim. Caim é um homem, certo? Capítulo 5 fala da geração de Sete. Sete é um homem. Capítulo 6 vai misturar anjo no meio? É hermenêutica. Então ele está falando da geração dos... Deus disse a maldade dos homens. Como que está lá no hebraico? Benei ha-Elohim. Benei ha-Elohim, filho de Deus, dos deuses, literalmente, né? Essa palavra Elohim também é usada para o homem como sendo juiz. Tá em Salmos, e Jesus também falou. Está escrito, vós sois Elohim, vós sois juízes. Então essa palavra é usada para juízes, para poderosos
e para deuses, né? Ao nome de Deus também recebe essa palavra, e os outros deuses também recebem. Tanto é o judeu hoje, quando ele não está em culto oficial, ele não fala Elohim, ele fala Eloquim, porque eles levam a sério a questão de não usar o nome de Deus, né? Embora Elohim não seja um nome que é usado ali, mas não é o nome de Deus mesmo. É a palavra para deuses, né? O plural de Eloá, ou Elohê, que é Deus, certo? Então essa palavra é usada também para Moisés, por exemplo. Você vai ser como Elohim, e o teu irmão Arão vai ser como um profeta. Moisés era Deus? Era um homem, né? Então essa palavra aqui, ó, por isso que aqui está poderosos. A tradução seria os filhos dos poderosos. Viram as filhas das mulheres. Quem que eram os poderosos? Aqueles que tinham hoje. Quem que é considerado poderoso? Não é aqueles que edificam, constroem, têm o poder para construir? Dubai lá não é considerada uma cidade poderosa? Por quê? Poder, maiores arranha-céus, né? Tem poder, então poderosa, nação poderosa. Então, se nós chegarmos a esse conceito, quem que eram os poderosos da época? Que construíram cidades, edificaram cidades? Caim, os filhos de Caim. Aí, para rebater aqui, filhos de Deus, anjo, filho dos homens, os homens mesmo, criaram que os filhos de Deus seria Sete. A linhagem de Sete, e os filhos dos homens seria a linhagem de Caim. Essa é a tradicional, que é ensinada nas nossas igrejas. Foi para contrapor essa primeira, que era doida, né? Porque o próprio Jesus disse, os anjos não se casam, eles não têm desejo. Um espírito não tem desejo carnal. Como que um espírito vai ter desejo que é próprio da carne? Não é possível. Só o homem, até uma pessoa que vive uma vida espiritual, uma vida em conexão com Deus, ele não vai ter esses desejos. Ele não vai ter. Ele pode aparecer uma tentação? Pode, mas como ele vive mais espiritualmente, ele não vai ser tentado nessa área. Pode ser tentado em outra área. Agora, se ele viver mais carnalmente, é mais fácil ele ser tentado. Certo? O próprio Paulo disse, quero que todo mundo seja como eu. Paulo conseguiu. Então, naturalmente, se a pessoa viver ali numa vida de espiritualidade, ela também consegue, certo? E antes de aceitar Jesus? Antes de aceitar Jesus daí ele não tem essa parte espiritual, né? Aí... Mas ele tinha mulheres? Quem? Paulo. Ah, Paulo? Alguns dizem que ele era casado, outros dizem porque ele participava do Sinédrio, né? O Sanhedrin. Outros dizem que ele estava divorciado. Viúvo, né? Outros dizem viúvo, né? Divorciado porque daí quando ele aceitou a fé, a mulher rejeitou ele. Tapa buraco, né? Porque as mulheres não podiam, na cultura judaica, as mulheres não davam o divórcio. Quem dava a carta de divórcio era o homem. Então, você vê, a questão cultural, né? Para participar do Sanhedrin, tinha algumas prerrogativas. Uma era ser casado, a outra era ser versado na lei. Uma pessoa que fosse fora do comum, versadíssima, um mestre, ele poderia participar mesmo não sendo casado. Do caso de Paulo, poderia... ele era versado na lei, ele falou que ele excedeu os demais da sua geração, ele conhecia muito. Então por quê? Daí eles viam algo diferente na pessoa e colocavam eles nesse grande sinédrio, né? Para participar dali. Eu sigo essa linha aí, que Paulo dedicou a sua vida. Se nós olharmos ali da dedicação de Paulo, provavelmente, como ele disse isso, queria que fosse como eu, que não tocasse em mulher, provavelmente ele não teve um casamento. Provavelmente, não está claro nas escrituras, então a gente não pode afirmar categoricamente, né? Mas essa que Paulo era divorciado, que a mulher não aceitou a fé dele e abandonou ele, dentro da cultura judaica não existe. E ele divorciar-se por causa de Cristo também não existe, porque o casamento na cultura judaica, ele é para sempre. Não é igual nós que já estamos relativizando, né? Talvez não dê certo. Antigamente a gente ensinava um ponto, né? Hoje a gente já está mais
mais brando nesse ponto. Porque não se fala nisso, né? Não se fala. Não, isso, exatamente, quase não se fala, mas pode perguntar, nós estamos aqui para isso, beleza? Professor, Caim e Abel, eles foram mesmo os primeiros filhos de Adão e Eva? Então, há uma questão aí, há uma questão muito interessante. Pode ser que Adão e Eva tivessem filhas antes de Caim, no Éden ainda, no jardim. Há essa possibilidade. Por quê? Eles, casal, na idade adulta, na flor, hormônios à flor da pele, né? Vamos dizer assim. Ambos recebem a bênção de Deus para multiplicar-se. Não sabemos quanto tempo ele ficou ali. Os judeus dizem, né? Por isso que os judeus seguem aquela linha, que ele não ficou uma semana, né? Porque Eva não passou um shabat no jardim. Não sabemos. Sabemos que ele vai gerar Caim com 130 anos. Então, ele poderia ter vivido ali 100 anos e 30 fora. Sabendo, a Bíblia não diz. Pode ter filhas mulheres? Pode. Pode ter, mas mulheres não entram na genealogia. Então, mas alguns dizem, mas então essas meninas seriam santas, porque elas não participaram do pecado? Não, Adão é o representante. Todos nós estávamos em Adão e não estávamos lá no Éden. Paulo fala isso, né? Adão, ele não era só o homem Adão, ele era o representante da humanidade. Certo? Então, pode ser. Por quê? A Bíblia fala que eles tiveram filhos e filhas, né? Muitos. Em 930 anos dá para ter bastante filho, né? Povoaram a terra. Tá? Outro sim, aí entra na cultura judaica. Se entra na cultura judaica, eu vou falar da cultura judaica. Por quê? Porque a Bíblia veio com eles lá, então nós temos que usar alguma coisa do entendimento deles. Os rabinos dizem que Eva, que ela recebeu essa bênção, e ela era tão fértil que ela poderia gerar vários filhos. Vários filhos. Por exemplo, eu quero chegar... quantos irmãos o pastor tem? Eu tenho 2. 2? Uma irmã e um irmão. Então, eu quero chegar... Como que é o nome da tua filha, não? Heloísa. Heloísa. Eu quero chegar na Heloísa. Quem que eu tenho que citar na genealogia? O Ageu, né? Pai dela. Preciso citar o irmão? Não. Dele? Ou a irmã? Então a Bíblia queria chegar Moisés queria chegar em uma linhagem. Noé. Precisava ele citar os outros filhos? Aí ele quis citar um ponto importante, de Caim matando o seu irmão, porque é uma lei, né? Um mitzvah, que o homem não derramará o sangue do outro, é um mandamento. Então ali ele já traz essa lição, aquele que derrama o sangue do irmão vai ter as consequências. Então ele coloca esse ponto. Precisava ele falar dos outros filhos? Não, daí ele vai mostrar que teve outra linhagem, que foi importante para chegar em Noé. Tanto é que a linhagem de Caim vai ser esquecida, você não vai ver falando mais e nem quantos anos viveram. Não vai nem ter idade na linhagem de Caim. E aí vai chegar em Noé, linhagem de 100, por isso que ele fala de 7. Mas tiveram outros filhos, ele só vai falar de 7 por causa de Noé. Até porque quando Caim faz o homicídio, ele fica excomungado, né? Ele sai com a terra lá e casa. Com quem? Não. Só os dois? Aí, exatamente. Ele sai... Como que eram os casamentos? Os casamentos eram entre irmãos ou primos, né? Máximo. Sobrinhos, ali. Quem que ele já sai com a mulher, porque diz lá, e conheceu Caim e sua mulher. Se conhecer não é igual nós conhecemos também. Nós conhecemos hoje, o meu nome é isso, tal, faço isso. Agora, conhecer na Bíblia é ter relação íntima. Então, Caim já sai com a sua mulher e a Bíblia vai registrar que nessa terra ele tem relação com a sua mulher. Uma terra chamada, quando o escritor vai escrever, essa terra chamava-se Nod. Mas na época que Caim foi para lá não se chamava Nod. Que ele foi para lá, foi o primeiro a ir para essa região. Como assim? Eu não lembro quantos anos tem em Paranaguá aqui, mas vamos supor... Quem lembra? 172, parece. 172? Volta aí da quando que foi inaugurada Paranaguá?
Faz aí a conta aí. 2021 menos 372. Quem puder fazer rápido aí. Calculadora. 650. 1650. Não? 1658. Vamos lá. 1658. 1500 foi descoberto, né? Vieram para o Brasil, né? Não é foi descoberto, vieram para o Brasil. Já existia Paranaguá, 1500? Já existia terra. Já existia terra. Não existia o nome. Se eu, historiador, quero falar algo de 1550, quero falar sobre essa região que aconteceu algo, o que eu vou usar? Nome Paranaguá, porque o meu leitor, ele precisa de saber o que é o lugar que aconteceu. Sim. Então eu vou usar, aqui em 2021 já tem nome Paranaguá, mas em 1550 não tinha. Então é isso que o escritor Moisés está fazendo. Quando ele está escrevendo, tem uma cidade, uma região que é chamada Nod, e foi para lá que Caim foi. Aí ele vai escrever, Caim foi para a terra de Nod, certo? Porque já tem um nome a região, ele sabia a região onde Caim foi, porque a tradição oral chegou até Moisés. Entenderam agora? Então nós temos sempre que olhar o prisma do escritor. Entenderam o porquê que ele fala? Foi lá para a terra de Nod e conheceu. Aí nós aqui, leitores do português, a gente pensa que já tinha uma civilização lá, né? Porque tá lá, foi para a terra de Nod e conheceu. Porque a gente lê o português apenas. Essa é a ideia que todo mundo tem. Exatamente. E aí, professor, a questão de Adão e Eva ter os filhos no jardim, isso é muito mito pelo seguinte, porque a Bíblia deixa bem claro que Eva, né, todo o processo ali, a Eva primeiro pegou o fruto e comeu, e depois deu para o seu marido. Então a Bíblia não relata que deu para os seus filhos, porque senão seria ele e os filhos deles expulsos do jardim. Então era só o casal mesmo. E aí, lógico, quando eles saem do jardim, que eles são expulsos, que daí aí eles se conhecem, que ali no jardim eles já se conhecem, que eles já estão nus, né? Então daí eles fazem figueira, eles pegam folha de figueiras e fazem aventais para si. E depois o próprio Deus faz avental através, né, da Peles de cordeiro. Peles do cordeiro. Já simbolizando ali o primeiro sacrifício, né, mostrando ali. Então quando eles saem, a Bíblia já deixa bem claro, quando eles saem, daí vai dizer que eles viveram lá mais de 900 e poucos anos. Como o professor falou, quanto tempo se dá para fazer, em 900 anos, quantos filhos dá para se fazer? Muito filho. Filhos e filhas, está escrito. Eles são os primeiros Capítulo 5. fértil, com todo vigor, com toda potência. Eles já eram adultos. Eles Sim, já foram sim. criados adultos, eles não foram criados crianças, né? Por E isso. aí, como o professor falou, a narrativa de Caim e Abel foi para mostrar o primeiro homicídio, e aí depois vem da linhagem, né, para chegar em Noé, a linhagem de Sete, que não, como o professor falou, não vai falar sobre os outros irmãos, os outros filhos, né? Daí por isso que muitas pessoas falam, mas daí com quem que Caim casou? Casou com um dos seus próprios irmãs. Não tinha lei, né, de proibição nessa época, né? E precisava, né? Se a humanidade saiu de um casal, precisava casar entre irmãos primos, né? Mas só um ponto aí para falar ali. A questão de possivelmente, eu não estou afirmando categoricamente que ela pode ter filhas ali, é possivelmente. E por que não registra que elas saíram junto ali? Porque as mulheres não entram na genealogia. E segundo, só concluindo aqui o pensamento judaico, até hoje isso acontece de gerar mais de um filho. Tem gêmeos, trigêmeos, né? Tem gente que gerou até 8 aí, que acho que foi o máximo que eu já ouvi, né? Não sei se mais teve. Então até hoje existe. Você imagina Eva, com toda a fertilidade. E os rabinos ainda dizem que possivelmente ela poderia gerar até no mesmo dia. Ela poderia gerar, antes da queda. Agora, como é que se explica se a partir do pecado, da queda, eu tô por fora, não lembro se teve um período muito longo de quando eles pecaram e Deus expulsou do jardim, foi meio que imediato. Foi imediato, né? Aí, Imediato, né? Que dá para entender o texto, né? Aí a ciência, um pouquinho da ciência. Como é que antes, depois disso ela passou a ter dor de parto? Ou então tinha filho sem ter dor? É isso que eu Ou então, você multiplica filho antes? Então, aí entra, né? Deus pode multiplicar algo do zero? Pode, tem muitas coisas que pode ser, porque para Deus não existe a lógica humana, né? Mas esse é um ponto que possivelmente ela pode ter tido filho. Possivelmente, nós estamos tudo questionando aqui, não estamos afirmando. Por causa desse texto também, multiplicarei as dores do parto. Então,
ela ia sentir um certo desconforto? Poderia não sentir dor nenhuma? Poderia, antes. A palavra é interessante, multiplicarei. Então, pudesse ter tido. Exatamente, já tinha provado. Então, isso aqui são possibilidades, tá, pessoal? Como a Bíblia não dá clareza, eu estou dando um leque para vocês aqui, tá certo? É apenas um leque, não é uma afirmativa, tá? Mais alguma coisa? Para ser tão verdade que Deus falou, que quando ela teve filho, ela falou com dores eu tive. Né? Adquirir, né? Exatamente. Então, quem que são os filhos dos poderosos nesse ponto aqui? Os filhos de Caim. Eram chamados de... Aí é outro problema, a palavra Nefilim, vem de Nafal, que traduziram por gigantes. Aí falaram, não, esses homens aí tiveram... Olha a influência grega, né? Isso daí é dos hebreus, dos judeus lá, quando viveram o helenismo. O helenismo não ensina isso? Que homens... O que eles queriam mostrar? Homem, Deus, semideuses, deuses, né? Eles eram gigantes, né? Apolo, tá? Eles vieram e tiveram relacionamento com mulheres, não tiveram? Não teve muitos deuses que tiveram relacionamento com mulheres, com mortais? Então, quiseram aplicar essa ideia aqui também no texto. Uma ideia... Deixaram filmes até hoje. Helenística, uma ideia grega. Até a palavra caos tem em muitas bíblias lá, e a terra era um caos. Caos é um deus dentro da mitologia grega. Então, não existe esse conceito caos no judaísmo. A terra não era um caos. Então isso daí daí criaram uma teoria, né? Não, é que Satanás caiu aqui, daí tudo ficou caótico. É erro em cima de erro, né? É teoria humana em cima de teoria humana, sem Bíblia. Aí cria-se linhas teológicas falíveis, né? Que a Bíblia não apoia. Então, Nafal quer dizer cair, caído. Quem que eram os caídos que não quiseram buscar Deus? Que não quiseram voltar a ser restaurado? Os filhos de Caim. O próprio Caim não quis, porque Deus disse, ó, se você proceder bem, o mal já está à porta, mas se você proceder bem, você pode dominá-lo. Caim não quis dominar. Caído. Então, entenderam? Nafal, caído, traduzido por gigante, daí que surgiu essa ideia aí de serem anjos relacionando-se com mulheres, né? Então, temos que entender. Aí vai vir uma outra geração aqui, né? Eu coloquei, ó, temos aqui, ó, Caim, as filhas, né? De Adão e Abel. Abel morre, daí vai vir aqui uma semelhança de Adão. Por isso que os filhos de Caim se consideravam superiores. Porque a geração de Caim, você não vai ver dizendo que era semelhante a Adão. Agora, olha o texto quando fala para Sete. E Adão gerou a semelhança dele. E pôs o nome de Sete. Dá para ver que havia uma diferença aí. Entre a raça, vamos dizer assim, entre a geração. Então a geração de Caim tinha alguma coisa de diferente da geração de Sete. Por isso que eles se consideravam os filhos diretos de Deus. Raça superior. Quem tem poder hoje não se considera superior? Não se considera maior? E o que eles acham dos crentes? Não consideram o crente, principalmente os crentes, uma classe inferior? Mas é nos crentes que está o quê? A profecia, o louvor, o invocar o nome de Deus, né? Que é a geração de Sete. Geração de Sete, boas obras. Geração que adorou com Enos. Geração que profetizou com Lameque. Geração que invocou o nome de Deus, né? Então, aqui, essa geração que vai sair do filho de Caim e as filhas de Sete, pode ser até de Adão, só que nós temos que duas gerações, uma das obras boas e outra das más obras, né? Essa geração que vai vir a terceira geração vai vir sem a proteção. A primeira geração, que é a geração de Caim, tinha uma proteção. Deus disse, vou colocar um sinal. Essa proteção tem mais sentido espiritual do que físico. Porque imagina, você Paranaguá aqui, ó, aparece um cara que comete uma chacina, um negócio terrível aí. Você vai querer lutar com esse cara? Você vai chegar de perto com ele? Vai querer? O maior bandidão aí de Paranaguá, você vai lá tirar satisfação com ele? Então imagine Caim, o primeiro homicídio. Você acha que alguém chegava perto de Caim para querer afrontá-lo? Não, o cara matou o irmão, faz qualquer coisa comigo. Então, naturalmente, ninguém ia querer puxar briga com Adão, né? Com Caim. Então esse sinal era mais espiritual.
para que ele fosse protegido e cumprisse as vocações, que o mundo espiritual não tocasse nele. Então esse sinal na Bíblia tem sinal de proteção, tem sinônimo de proteção. Por exemplo, temos um sinal lá no Ezequiel 9, que Deus colocou um sinal nos homens, para que os anjos não tocassem. Receberam proteção. Temos o sinal daqueles que vão ser marcados por Deus no Apocalipse, que nenhum mal vai afetá-los. Proteção. O sinal do sangue no umbral. Isso, sinal no sangue do umbral, protegendo. Sinal da marca da besta. O sistema da marca da besta vai proteger aqueles que tiverem o seu sinal, sistema da marca, né? Ó, tem a marca, então você vai ter direito de comprar, de vender. Não tem, você não tem direito. Exatamente. Mas dentro do sistema humano, ele vai ser protegido, não vai? Dentro do seu sistema, certo? Então, o sinal na Bíblia é proteção. Então, ele foi protegido para cumprir as vocações. E a geração de Sete tinha uma proteção? Tinha. A do Espírito Santo. Porque quem que leva o homem a invocar o nome de Deus? Espírito Santo. Nós não conseguimos dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo... Quem que leva o homem a adorar? Quem que leva o homem a profetizar? Como Lameque profetizou. Então, eles tinham o Espírito Santo, que vai se afastar depois que essa geração se junta, né? A geração dos caídos com os filhos dos homens. Daí vai vir uma geração sem a proteção. Aí o que acontece? Para explicar Pedro, segunda epístola de Pedro 2 e Judas. O que acontece? Esses demônios, espíritos malignos que estavam nas regiões celestiais, viram que essa terceira geração não tinha proteção de Deus, não tinha nenhuma proteção. O que eles fizeram? Possuíram esses homens. Foram os primeiros endemoniados da terra. Possuíram de tal forma, violentamente, que o que Deus fez? Pegou esses espíritos e o aprisionou. E condenou aquela geração, aquela primeira geração, com o dilúvio. Aí nós temos aqui o dilúvio. Aí tem gente que cria, mas tinha gigante depois, tinha antes e tinha depois gigante. Então quer dizer que aconteceu de novo, né? Os anjos vieram se relacionar, outros dizem, não, alguns conseguiram atravessar o dilúvio. Tem gente que pensa assim, que fizeram uma barca lá e conseguiram atravessar o dilúvio. Mas eles esquecem de uma coisa, a Bíblia diz assim, ó, que há águas de cima e águas de cima do firmamento são as águas do Shamaim. A Bíblia fala assim, ó, criou Deus os céus e a terra. Esses céus, a palavra para céus é Shamaim. E a palavra para água é Maim. Então, o que essa palavra Shamaim quer dizer? Águas, né? Um monte de águas. Pedro fala isso. Eles ignoram voluntariamente isso, que a terra foi tirada do meio das águas e subsiste no meio das águas. Então, o que Deus fez? A terra, ela estava lá no meio das águas e o Espírito pairava sobre ela. O que Deus fez quando ele veio criar? Fez uma bolha, né? Como se fosse uma bolha, essa expansão, e manteve a terra lá. E chegou um momento que ele separou águas que estavam debaixo da expansão para um lugar só, formou os mares e apareceu a porção seca, né? Porção seca, terra. Então, acima do que nós chamamos universo, tem as águas, né? Do Shamaim. Então, o universo, que é o que os homens chamam, nada mais é que esta expansão que Deus criou e colocou lá vários corpos celestes. E tem águas também abaixo, nos abismos, os lençóis freáticos aí. Só que essas águas são cada vez mais quentes, né? Porque a Bíblia fala que Deus rompeu as fontes do abismo. Então as águas que vieram aqui, ó, para o dilúvio, não eram águas que dava para nadar, né? Águas que queimaram. Porque é um juízo de Deus, não tinha como escapar. Deus disse, eu só vou salvar você e a sua família. Era um juízo, ninguém escapou. Daí as pessoas querem relativizar o texto, né, da palavra de Deus porque não creem na palavra do Senhor. Então olha o que aconteceu lá, ó. Veio larvas quentíssimas que formou mais montes, né? Antes a terra na sua maioria era planície, tinha alguns montes, tinha, mas na maioria era planície. Mudou geologicamente a terra depois do dilúvio.
E tem um historiador, Que nem chovia, né, professor? Há duas opiniões, que chovia e os que não chovia, tá? Porque diz lá que Deus não havia feito chover na terra porquanto o homem não estava lá. Depois que o homem estava lá, pode ser. E dilúvio não quer... que dilúvio quer dizer grande chuva, no dicionário de hoje. No original não quer dizer grande chuva. O que encheu as águas, o que manteve as águas foi a chuva. Mas o rompimento das águas de baixo é que fizeram o trabalho. E as águas de cima apenas manteram, né? Isso. Tá certo? Porque para as grandes árvores crescerem necessitava de um sistema de chuva. Tá certo? E dilúvio significa inundação. Tá? Essa palavra tá também, a raiz dela significa inundação e não grande chuva. Aí quando chove bastante, a gente fala, nossa, o dilúvio aí, né? Não, inundação. Então as águas estouraram, explodiram, inundou a terra e vieram as águas do Rachamai e continuaram mantendo, né, essa terra. Então essas duas posições também. De Gênesis 1 a Gênesis 11 tem mais de 10 linhas de interpretação, só para vocês terem uma noção. Tá certo? E os dinossauros, né, que o senhor falou? Eles viveram antes do dilúvio, né? Alguns até subsistiram. Tem relatos até 1200 de viver com os homens, esses grandes animais. Esses grandes animais estão lá em 40-41, né, de Jó também, Behemoth. O que dá a entender lá não é hipopótamo, traduziram errado. Dá para entender que aquele dinossauro que tem aquela cabeça longa, né? Porque diz que ele se alimentava onde as gazelas lá vinham descansar, então nas grandes montanhas, né? Então, o próprio Leviatã também, né? Grande dragão, né? A cultura chinesa lá tem até hoje. Foi achado aí, aqui no Incas, Maias, aqui foi achado um vaso com uma imagem de dinossauro da nossa era já, da era cristã. Então, eles viveram até 1200, aí tem relatos, até um pouco mais, né? Quem sabe até existe em alguns lugares, né? A palavra dinossauro é nova, tá? A palavra dinossauro surgiu em 1800 ali, quer dizer um grande lagarto, né? Mas antes não tinha esse nome, é que eu falei do nome lá, não existia o nome, existia o animal. As pessoas conheciam esses animais grandes, mas não conheciam pelo nome dinossauro. Dinossauro veio depois ali, a indústria mercantil aproveitou, né? Esse nome e criaram um monte de coisa, né? Certo? Mas eles viveram com os homens e eles iam ser dominados pelos homens porque Deus deu o domínio, né, sobre todo o ser. Depois eles passaram para ter medo, né? Depois do dilúvio, Deus disse, ó, os animais vão ter medo de vocês. Então não houve mais aquela comunhão que existia, né? Do animal servir o homem tranquilamente porque o homem tinha o domínio. Deus coloca medo agora, né? Vocês podem ler os textos lá, você vai ver que agora o animal vai ter medo, né? Não vai ser dominado, a não ser que seja um animal doméstico, né? Domesticável, certo? Mas não tem como domesticar uma fera, por exemplo, né? Então, existiram também. Isso aí faz parte, tá? Da nossa aula, essas dúvidas necessárias. Então, há um estudioso que ele é um pastor adventista, ele traz mostrando que o dilúvio foi a causa da separação dos continentes. Eu digo que o dilúvio propiciou. O dilúvio propiciou a separação dos continentes. Mas a separação dos continentes se deu, se nós olharmos textos bíblicos, né, e acreditarmos nele, se deu nos dias de Peleg. Peleg está lá, ó, Gênesis 10, 25, e diz, foi seu nome Peleg, porque nos dias de Peleg, Deus dividiu a terra. Então, provavelmente, nos dias de Peleg é que aconteceu o quê? A reunião para Babel, né? Babilônia, Babel. Então, nós vamos ver um mapa aqui, que você vai ver que o Ararat está lá em cima. Só que a Bíblia diz assim, e eles foram para o leste, região de Sinar, que é a Babilônia, fica lá no leste. Mas para eles irem para o leste, eles não podiam estar lá onde o Ararat parou. Outro ponto para nós analisar, após eles saírem. E o pecado, né, que continuou. Não resolveu, né?
a Deus mostrar o seu juízo, vem uma geração que vai pecar, que é a geração de Cã, né? Cã vai descobrir a nudez do seu pai e vai se orgulhar por isso, tá? Vocês estão preparados para receber aí? Ou não? Senão eu passo direto. Vou deixar curiosidade agora em vocês, né? Então, olha só, a gente lê a Bíblia superficial, né? Felizmente nos ensinaram assim. A Bíblia fala que eles desceram, tá, eles foram para o leste, então eles não podiam estar lá onde parou. Eu já vou mostrar para vocês. Para eles irem para o leste e o leste ser Sinar, eles tinham que estar pela região de Canaã. E há um estudo que diz que o jardim era de fato a terra ali que circundava Jerusalém. Não é à toa que Deus escolhe Jerusalém para colocar a arca, não é à toa que lá em Jerusalém Jesus realizou seu ministério, não é à toa que no Monte das Oliveiras Jesus foi assunto, não é à toa que em Jerusalém Deus vai estabelecer seu reino por toda a eternidade. Então, é um estudo bem contundente. Muito bom, tô dando basicamente, eu vou procurar esse estudo lá que eu tenho e passo para vocês. Porque o Guion, tem um dos rios Guion, passa por Canaã. Ah, mas os outros estão lá na Babilônia. Dilúvio. Veio o dilúvio, mudou a geologia, certo? Mudou. Então antes esses 4 rios possivelmente passam por lá. E fala de Cush também, né? Mais a sul. Possivelmente esses 4 rios passavam próximo. Depois veio e o que aconteceu? Teve mudança geológica a ponto do que? Antes vinha muito obrigado. Antes vinha um oxigênio, lembra do oxigênio que saía da terra, aquele vapor? Que propiciava uma vida longeva. Até hoje não falam que as termas são curadoras, né? E os médicos às vezes orientam, vai lá nas águas termais, fica banhando, sei lá porque tem... Então imagine a terra antes, né, do pecado. Tinha esse poder. Hoje os cientistas descobriram que ambiente adequado, alimentação adequada, o homem poderia viver 2.000 anos. Então a idade bíblica já não é mais algo... Isso daí deve ser lenda, porque onde alguém viver 969 anos, já não é mais lenda. Cientificamente já se comprova que o homem conseguiria viver num ambiente adequado por até 2.000 anos de idade. Então já é tranquilo. Depois a Bíblia fala que a Noé passou a ser cultivador da terra. E o que ele cultivou primeiro? Uma vinha, né? Uma vide. Israel é terra de videiras, né? Não é à toa que Deus chamou, eu plantei uma vinha. Só que essa vinha deu frutos bravo. E Jesus veio e disse, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, aquela videira que Deus plantou tinha que ser igual a Jesus. Israel tinha que ser igual a Jesus. Então, é outro ponto. Outro detalhe, isso é sobre a localização. Outro detalhe aí que eu vou falar, que era se vocês estavam preparados, né? Ele plantou a vinha, nasceu no outro dia? Não nasceu, né? Planta nenhuma, planta hoje, amanhã dá fruto, né? Então, viu como a gente não pega esses pormenores? Então, ele plantou, passou alguns anos até dar o fruto, né? E ele fazia a fermentação. Passou algum... Vamos cogitar, estamos aqui pensando, tá, pessoal? Teologia é isso. Eu não estou aqui para doutrinar vocês têm seus pastores lá, a gente está aqui para fazer análises, tá? É um curso para nós analisarmos. A esposa de Noé poderia já ter morrido? Porque não fala da esposa dele na tenda, né? Já poderia não estar mais em vida, né? Poderia ter acontecido alguma coisa. Tanto é que a geração que vai repovoar a terra não inclui mais Noé. Só inclui os filhos, né? Noé também poderia ter mais filhos depois, né? Que ele viveu mais um bom tempo, né? Viveu um bom tempo. 300 e pouco, né? Porque 900, se não me engano, 950 ele morreu, alguma coisa assim. E só fala dos 3, né? Só fala dos 3. 3 gerações, né? Exatamente, que nós já vamos comentar. E por quê? Daí tá, aconteceu, ele se embriagou, ficou nu na tenda. Ele foi culpado, né, professor? E o que que... O cara enche o zóio de cachaça e depois quer amaldiçoar os filhos. Não, mas o que que aconteceu? E o que que aconteceu? A nossa teologia não ensinou, ele viu a nudez do pai e daí foi amaldiçoado, tá? Esse viu a nudez, aí nós vamos entender que esse pecado de Cã
Por que Canaã foi amaldiçoado, não Cã? Né? Não foi Cã que foi amaldiçoado. Seja amaldiçoado Canaã, um dos filhos de Cã. E o que acontecia em Canaã, que Deus falou para os homens não praticarem? Que a geração de Canaã praticou o mesmo erro do seu pai. A idolatria. Descobrir a nudez. Esse descobrir a nudez, no original, desrespeitar a nudez, é conhecer. Até a palavra descobrir já está dizendo, né? Descobrir. Se eu vou descobrir algo, eu tiro, né? Vou descobrir a roupa, eu tiro a roupa. Tirar a cobertura, né? Seria descobrir. Certo? Daí entra no conhecer. O conhecer no contexto bíblico é sempre relação íntima. Então o pecado de Cã, não sei se vocês estão preparados para ouvir, né? Mas eu vou falar. Foi tentar abusar sexualmente do seu pai. Já ouviu, sim. Já, né? Então, eu falo assim porque a maioria não ouve, né? Exatamente. Por quê? O que Deus falou para Israel não fazer? Não praticar as mesmas coisas que Canaã praticava. E Canaã era comum. Canaã era comum, filho com pai, netos. Não, por isso que ele falou, não, da família vocês não vão descobrir. Descobrir não é o olhar simplesmente, é o ter relação íntima. Então vocês não vão ter relação íntima com os seus parentes. Não vão ter casamento, né? Porque a relação íntima é a consumação do casamento. Aí você leia depois lá, né? Levítico 18, que você vai ver. Não pratiqueis as coisas que o Egito pratica, que é a idolatria, muitas adorações. Canaã também seguia isso daí. E não praticareis as obras de Canaã, que seria esses atos incestuosos. Esses atos incestuosos. Se observar, Ló possivelmente viveu por ali. Sodoma e Gomorra era uma região de Canaã, segundo alguns, ali abaixo do Mar Morto. E o que aconteceu? Qual que foi a herança que as filhas receberam? O que elas fizeram com o pai? Embriagaram E tiveram relação. Tiveram relação com ele. O que aconteceu lá com Cã? Pai embriagado, ele o desejou. Então, olha a maldade do coração do homem, né? E Sodoma e Gomorra, isso era normal, era comum, né? Esse tipo de relacionamento. E fica ali próximo, segundo alguns, abaixo do Mar Morto ali. É a região de Sodoma e Gomorra. Tá? Segundo alguns, né? A gente não sabe também a localidade exata, né? Já descobriram, tá? Uma já descobriram, parece. Não sei se Sodoma ou Gomorra. Aí nós temos a terra antes da divisão, né? De Babel. Só passava rios, né? Aqui, ó, 4 rios passavam. O Éden possivelmente aqui, observa que mudou, né? E para hoje, para nós, mudou mais ainda. Por causa da divisão nos dias de Peleg, que foi a construção de Babel. Deus veio, todos tinham uma etnia. Todos tinham uma linguagem, uma língua, uma fala. Ou seja, uma raça apenas. Todos eram iguais. E Deus, o que Deus fez? Deus não apenas confundiu a língua. Porque para confundir a língua, quem já fez o curso aí de alguma língua estrangeira? É fácil aprender? Não é fácil, né? E primeiro você passa pela mente. Por exemplo, se tem alguém que fala outro idioma aqui? Basicamente, qual idioma? Italiano? Mas primeiro, para você falar italiano, você pensa em português, né? Você pensa a palavra. Por quê? Mentalmente, todo mundo que aprende uma língua não é naturalmente ele falar, ele sempre analisa antes. Oi? Sim, ouvir, né? Então, tudo passa aqui, ó. O que aconteceu ali quando Deus vem e confunde? Deus ele modifica a biologia do homem. Então é ali em Babel que nós vamos ver raças que vão surgir, né? Porque Deus vai mudar o DNA do homem. Deus é o Criador, ele pode fazer isso, né? Deus mexeu no DNA do homem para que essas línguas aparecessem naturalmente. Que eles não tiveram que aprender essas outras línguas, passaram a falar naturalmente, como se sempre tivessem falado aquela língua. Então Deus mexeu em todo o DNA do ser humano, propiciando para cada um seguir uma região.
As pessoas que teriam características negroide, né? Deus propiciou o DNA para ter aí viveriam num país árido, né? Terras áridas, um nariz mais achatado, né? Um nariz mais alargado para oxigenação será melhor, certo? Países mais frios, Deus providenciou, né? Que seriam peludos, né? Para ter mais proteção, né? País, né? Que o sol é conhecido como sol nascente, né? O sol se olha assim, né? Então Deus propiciou uns olhos não tão alargados, né? Para não ter problema, né? Então Deus mudou toda a biologia do ser humano ali nos dias de Peleg. E também um grande terremoto que afastou. E apareceram agora os continentes. Na ciência já tem outro nome já, né? Esse aí é indo pelo lado espiritual, né? Indo pelo lado bíblico, né? Isso. Qual que é? Pode falar. Tem a Pantalassa, né? Eu fiz curso eu sou técnico em agroecologia e a gente aprendeu tudo sobre isso aí, né? Então quando teve as divisões, quem estava de um lado de um continente teve aquelas características. Já é outra coisa. Quem estava, os países nórdicos lá do norte, eles são brancos, eles continuaram brancos por causa do gelo e tal. Quem ficou pro lado da África ali e tudo, aí tiveram essa característica mais negra, do lado do escuro. Isso se chama seleção seletiva, acho, seleção natural se chama, né? A pessoa que ficou naquela região que foi dividida... Adquiriram, né? Aquela característica. Exatamente. No Nordeste as pessoas são mais morenas. Né? Isso. Então, dependendo da região, quem ficou naquela região, ele teve aquela característica. Exatamente, a seleção natural que se chama, né? Você adquirir as propriedades. Isso aconteceu. Cada um... Por exemplo, uma pessoa muito branca. Isso. Essa aqui, né? Pangeia seria todas juntas, né? Uma terra só que cortava rios, segundo a Bíblia, né? Até para regar a terra, né? Para regar e deixar ela fértil. Então, rios, eram 4 apenas que a Bíblia comenta ali, né? Então, desses 4, claro que podia sair os braços ali, né? Éden é o nome de toda a terra. Deus fez um jardim Éden, o jardim na tua casa é o terreno todo? Não, uma parte pequena, né? Então Deus plantou um jardim, aqui dá pra ver uma partezinha pequena no Éden. Porque a terra inteira era chamada Éden, certo? Aí ficou a conotação de jardim do Éden, como se fosse só o jardim, fosse chamado Éden, mas não. Plantou o Senhor no Éden. Então, fez um jardim no Éden. Tá lá o texto bíblico, tá assim, certo? Então, Éden era toda a terra. Esse nome terra que nós temos, embora a Bíblia fale chamou terra, né? Esse nome terra também tem muito conceito aí grego, né? Então, existe uma deusa chamada Terra, né? Certo? Então, os outros nomes dos planetas em volta é tudo nome de deuses, né? Então, Terra também era uma deusa. Certo? Mas o nome da Terra, biblicamente, era Éden. Deus chamou de Éden. Olha lá, aqui nós temos as gerações, né? As 3 gerações. Então vai sair, eu esqueci de trazer, eu sabia que eu estava esquecendo uma coisa. De trazer, eu tenho um mapa da genealogia de Adão até Jesus. Aí tem as nações que saíram, né? As nações que saíram, esse é excelente. As nações que saíram, né? Primeiro mundo ali, saiu Rússia, saiu vários países de primeiro mundo, né? Terceiro mundo porque será servo, tá? Daí aqui tem, né? Aqui, aquele lá é um pouquinho mais, né? Olha lá, aqui dá para perceber mais. A África ali, né? Olha lá, América do Sul, a região de quem saiu são os servos, né? Servo de servo. Deus disse para Cã, né? Que Canaã seria servo dos servos, servo de Jafé e servo de Sem. Sem seria abençoado com as tendas. Teria as tendas. Mas quem teria o poder aquisitivo para comprar e morar debaixo dessas tendas seria Jafé, certo? Então Jafé foram aquelas nações poderosas, ricas. De Sem vai sair a nação escolhida também, né? Os semitas, né? Serão chamados por Deus. Descendentes de Sem é que serão chamados por Deus, tá certo? E de Cã só veio gente boa, né? Nimrod, Nínive, a Síria, né? Ashur é perto, né? Daí alguns dizem que Ashur seria filho de
de Jafé, porque tá lá Ashur também, né? Mas a Síria, quem colonizou a Síria, Nínive, foi descendente de Cã. Mitzraim, que é Egito, né? O Egito em hebraico é Mitzraim, eles não chamam Egito, eles chamam Mitzraim. Então Mitzraim é o Egito, os cananeus é onde o povo vai se estabelecer, a Etiópia e Babel, né? Babel. Então todos descendentes de Cã. Uz, Arã, Meshá, né? Messá. E vai vir aqui, de Sem vai vir Terá, né? Vai vir Naor, vai vir Abraão, certo? E nós vamos seguir por essa linha. Como que era a vida? Isso aqui tem no livro de vocês, eu peguei do livro de vocês. Os ancestrais do povo de Israel viviam em tendas, os antepassados do povo de Israel eram criadores de gado, eram seminômades e viviam seus rebanhos de ovelhas e cabras que acompanhavam. De couro eles confeccionavam as tendas, marrom escuro, o animal era o transporte de viagem, né? O mais comum era o jumento, a jumenta, né? Então eles se estabeleciam, né? Regiões até esgotar ali os recursos, aí um para outras, até firmar como cidade. Só que nós vemos que antes do dilúvio já estavam formando cidades, né? A geração de Caim. Só que veio o dilúvio e destruiu tudo, inclusive o jardim do Éden. Destruiu. Então a árvore da vida que Deus plantou, tirou lá do céu, né? Tirou a árvore do céu, não tem mais. Será plantada novamente na terra, né? Nós lemos em Ezequiel 47 que será plantada árvores da vida na terra. Deus vai trazer novamente para a terra essa árvore. Então o jardim, como lugar perfeito ali, como um lugar estabelecido por Deus, porque o jardim tinha uma entrada. O jardim não era uma prisão, tá? O jardim era um lugar que Deus deixaria o homem até ele ser aprovado. Depois que ele fosse aprovado, ele poderia começar seu ministério, vamos usar esse termo. Ele poderia sair sem ser tentado pelo diabo. Por que Jesus é o último Adão? Por que Jesus e Adão é a semelhança? Ou estamos em Adão caído ou estamos em Jesus restaurado? Jesus ele começou seu ministério antes ou depois da provação, da tentação no deserto? Quando que depois, Jesus começou seu ministério depois. Primeiro ele foi tentado e venceu, daí ele pôde sair e realizar seu ministério. Adão da mesma forma, se ele fosse aprovado, ele estava no paraíso, né? Um lugar perfeito. Se ele fosse aprovado, ele poderia sair do jardim sem ser mais afrontado pelo inimigo. Certo? É interessante que o infeliz ele só teve a possibilidade de estar naquela árvore ali, né? E só aquele momento que ele pôde falar e conversar, né? Ele incorporou literalmente na serpente, né? E falou literalmente com Eva. E era do campo, né? Interessante que foi só ali. Depois que ele ganha todo o direito, que o homem entrega a ele todo o direito, né? Concessão, né, de posse, daí ele tem a liberdade, ele e seus demônios têm a liberdade de perturbar o ser humano até os dias de hoje, né? Porque daí então ele não teria essa liberdade de estar andando. Foi-me dado, o diabo disse para Jesus, foi-me dado todos os reinos, né? Quem que deu para ele? Portanto, Deus não foi, né? Quando Jó ali, né, a questão de Jó ali, que daí Deus pergunta de onde tu vem, ele fala, vem de rodear e passear a terra, né? Exatamente. Então, foi dado esse direito dele passear, né? Porque até então ele não poderia, né? Através do pecado, né? Né? A legalidade, é o que nós até conversamos lá, não entrou nessa questão lá da questão do pecado, a legalidade que o homem deu, né? Então é a mesma coisa que Deus deu a chave do reino ali para Adão. Adão pegou e entregou ao diabo pelo pecado, né? E o diabo passou, conseguiu. Qual que era o desejo do diabo? Não era o animal, porque o animal ele não consegue governar nada. Porque o homem tem domínio. Por mais que se ele ficasse no animal, percorresse a história da humanidade no animal, ele nunca ia conseguir realizar nada. Qual que era o objetivo de Satanás desde o princípio? O homem. Só que Deus colocou uma proteção em Caim, colocou uma proteção em Sete. Ele não conseguiu tocar nos homens. Mas ele conseguiu lançar setas, né? Aí essa geração se junta, mostrando que o jugo desigual desde o início, né? Que Deus não queria o jugo desigual. Ela queria que uma geração ficasse nas suas responsabilidades e as outras nas suas. Ia continuar, mas as duas se juntaram. É o problema, né? Aí vem a terceira geração sem proteção. Aí ele conseguiu possuir esses homens.
Aí nós vemos que lá depois do dilúvio ele vai conseguir também influenciar alguém, né? Cã, para perverter os seus caminhos. Tá certo? E chegamos aqui em Abraão, né? Já logo nós vamos parar, parece que vai ter um coffee break aí. Só estou esperando aguardar aí o menino dizer. Geração de Abraão, como que chegou? Temos Deus, vai chegar Terá, Arã, Naor e Abrão. Arã vai morrer. E quando eles vão peregrinar, quem que leva consigo Arã? Terá, certo? Então eles estão em Ur dos Caldeus, Babilônia. Deus fala com Abraão. Deus fala com Abraão na Mesopotâmia, né? Em Ur. Isso está lá em 6, 7, 8 ali de Atos, na pregação de Estevão, que Deus falou com Abraão quando ele estava em Ur. Quando ele sai de Arã, ele tem 75 anos em direção a Canaã. Então observa que nós falamos, tá pronto lá? Deixa eu só concluir esse raciocínio. Observa que a gente fala e já ouviu muitos pregadores, né? 25 anos que Deus tinha prometido, que Deus tinha falado com Abraão. Na verdade, Deus falou com Abraão antes, lá em Ur. Já vou mostrar um mapa para vocês ali. Aí Deus falou com Abraão. Tinha aquela questão do respeito pela família, né? Terá recebeu essa palavra, mas só que Terá, ele não foi em direção a Canaã, foi em direção a Arã. Outra prova aqui, Arã já tinha esse nome? Arã é o nome de filho de Terá. E ele morreu lá na Caldeia, lá na Suméria, certo? Porque Ló, que era filho de Arã, foi levado junto. Eles chegaram lá, não tinha dono essa terra, não tinha nome. E era comum eles fundarem e darem um nome, seus nomes. Terá quis homenagear o seu filho e chamou aquele lugar de Arã. Por isso que até a Bíblia diz, e foi para Arã. Mas peraí, por isso que a gente tem que raciocinar a Bíblia, né? Mas Arã é o nome do camarada, e o camarada morreu lá, não morreu em Arã. Ele não estava para lá. Simplesmente ele se estabeleceu nessa terra e chamou essa terra de Arã, homenageando o seu filho. Aí ele vai ficar ali. Quanto tempo que deu? Não sabemos. Sei que eles se estabeleceram e Abraão saiu com grande riqueza dali. Aí fica Naor. Naor vai ficar lá em Arã. Que depois não vai vir Raquel, ali Lia, que vai ser filhas de Betué, lá que é filha de Naor. Certo? Então eles ficam, a família de Arão fica em Arã. Só que de Abraão fica em Arã. Só que Abraão, depois da morte do seu pai, vai seguir destino. E o interessante é que Abraão não leva Ló consigo. Sabia disso? A gente sempre diz que Abraão levou Ló consigo. Ló poderia ficar ali. Tinha Naor. Ele não poderia ficar ali. Quem levou Ló consigo foi Terá. Terá levou o seu sobrinho, né? Terá levou o filho do seu filho, né? Com ele. Agora, olha como Ló é esperto. Como Ló sabia que existia uma bênção na vida de Abraão, abençoarei os que te... Ló, eu vou com ele. Você pode ler o texto lá. E Abraão partiu para a terra que se chama... E Ló foi com... Vai dizer uns 3, 4 vezes. Ló foi com ele. Ló foi com ele. O interessante é que enquanto Ló estava perto de Abraão, Deus não falava com Ló. Sabe o que significa Ló? Véu. Irmãos, tem pessoas que impedem Deus falar com a gente. Como que eu falei? Você falou que Deus não falava com Ló. Com Abraão, isso. Ela é a minha fiscalizadora, cara. Sempre me corrige. Então Deus não falava com Abraão, porque tinha um véu. Ló. E não deu problema? Pastores, as brigas entre os pastores ali. Você vê que Ló só estava por ali por causa da bênção que existia na vida de Abraão. Então, você tem que tomar cuidado com certas pessoas. Paulo diz, né? Certas pessoas não têm a comunhão. Os avarentos, os prevaricadores, não tem a comunhão com esses. Porque vai impedir de Deus se revelar a você.
Então impede porque você acaba sendo influenciado, né? Exatamente. Ou até aproximação, porque Uma vez minha filha falou assim, mas eu não sou influenciado. É sim, todos os seres humanos são influenciados, tanto para o bem como para o Exatamente. É tão real que... Tem a... Eu fico só observando, eu não falo mais nada. O homem tem a inclinação. Sempre o ignorante, o esgoto, não sabe de nada. Eu só observo agora, né? Essa inclinação. Aí eu leio os textos lá, você vai ver que logo após eles se dividirem, a primeira coisa que aconteceu, Deus falou com Abrão. Deus se revelou a Abrão. Então tira o véu, irmão. Deixa o véu de lado, né? Deixa as pessoas, às vezes tem sido véu, que Deus quer falar com você, mas elas, como o irmão falou, que elas te influenciam. Então, se junte com quem tem, né? Para dar. Tá certo? Então aqui, ó. Chegamos a Isaac e Jacó, que vai chegar à nação de Israel, que nós vamos ver. Olha lá, saindo de Ur dos Caldeia, né? É de Ur dos Caldeus, né? Caldeia. Abraão foi para a região palestina. Lembrando, Palestina é diferente de palestino, tá? Palestina quer dizer terra dos filisteus. Tá? Palestina, terra dos filisteus. Palestino é o grupo otomano lá que tomou, né? Muçulmano que tomou aquelas terras. Hoje tem os palestinos na Palestina. Eles usaram esse nome para dizer que a Palestina é deles. Foram espertos, né? Nós somos palestinos. Então quer dizer que a Palestina é... Então Palestina sempre foi conhecida, antes dos muçulmanos estarem lá, Palestina, terra dos filisteus. Toda a Canaã era conhecida porque a Filístia era a terra mais poderosa lá. Certo? Então, difere Palestina de Palestina. Igual monoteísta de Abraão ali. Nós vamos chegar lá, tá? Só mostrando aqui para encerrar, olha onde está o Ararat. Leste é para cá. Então eles iriam para o Mar Cáspio ali? Não, né? Então certamente eles desceram para essa região e dessa região seguiram para o leste, Sinar. Aqui, ó. Certo? Então, há essa descida aqui, ó, para poder a Bíblia dizer, e foram indo para o leste, se afastando daquela região onde era a origem deles. Certo? Daí Deus vai intervir neste momento. Certo? Pessoal, vamos dar uma pausa aí para coffee break. Já voltamos, uns 15 minutinhos aí para vocês confraternizarem. Certo?